Meu nome é Delila Mercer. Tenho 59 anos e estou aposentada há 4. Eu trabalhava como caixa em um supermercado, o mesmo onde metade da nossa cidade fazia compras há 30 anos. Eu conhecia quase todos os clientes de vista. Eu me lembrava de quem gostava do quê, quem era econômico e quem podia comprar iguarias caras. Agora, dedico todo o meu tempo ao meu marido, Vernon. Ele precisa de cuidados constantes após sofrer um derrame há 2 anos. Temos uma filha, Candace, de 34 anos, casada com Dexter Whitlock. Moramos em uma cidadezinha no Tennessee, onde todos se conhecem de vista, e você não recebe as notícias mais importantes pelo jornal ou pela internet, mas sim pelos vizinhos do outro lado da cerca ou na fila do supermercado. Amo meus netos mais do que qualquer outra coisa no mundo, Landon, de 12 anos, e Iris, de 10. Eles são a luz da minha vida, especialmente nestes tempos difíceis com meu marido doente e minha aposentadoria limitada. Naquela manhã de domingo de outubro, encontrei meus netos na entrada do parque da cidade, como de costume. O sol brilhava forte, mas o ar estava fresco, o clima perfeito para uma longa caminhada. Landon já estava me esperando, jogando uma bola de beisebol de uma mão para a outra. Ele sonhava em entrar para o time da escola e treinava todos os dias, mesmo quando não havia mais ninguém com quem jogar. Iris desenhava atentamente em seu caderno, sentada em um banco perto da entrada. Ela sempre carregava lápis de cor e papel, desenhava constantemente, em todos os lugares que podia. Vovó dela, ela gritou quando me viu e correu para me abraçar. Landon inventou esse apelido quando era bem pequeno e não conseguia pronunciar meu nome completo, e ele ficou na família. A Iris quer mostrar aos patos seu novo desenho, disse Landon com um leve sorriso de irmão mais velho. Ela acha que eles vão entender o que ela desenhou. O que há de tão engraçado nisso? Perguntou a menina, imediatamente ofendida, apertando o caderno contra o peito. Patos são espertos. Eles entendem tudo. Papai diz que os animais sentem quando você os trata bem. Fiquei me perguntando o que mais Dexter diria, pensei, mas não disse nada em voz alta. Meu cunhado nunca gostou muito de animais, nem, para ser sincera, de ninguém. Caminhamos até um pequeno lago no centro do parque. O lago não era particularmente pitoresco, apenas um grande lago com passarelas de madeira e alguns bancos ao redor. Mas, para nossa cidade, era o principal local de lazer em família. No verão, estava sempre cheio de crianças com seus pais. E no outono e no inverno, eram principalmente os idosos que vinham aqui para alimentar os patos e respirar o ar fresco. Velhos carvalhos e bordos cresciam ao redor do lago, que agora, em meados de outubro, eram um deleite para os olhos com suas folhas vermelhas e amarelas brilhantes. Iris tirou um saco de migalhas de pão do bolso do casaco, que eu sempre levava comigo nesses passeios. Ela parecia tão séria naquele momento, como se estivesse em uma missão importante. Vejam como eles nadam, exclamou, jogando as migalhas na água em pequenas porções para que houvesse o suficiente para todos os patos. E aquela pata, a mais gorda, é gulosa. Ela está pegando tudo para si. Isso não é legal. Talvez ela esteja apenas com muita fome, sugeriu Landon, que, apesar de ter 12 anos e querer parecer adulto, havia se aproximado da água. Ou talvez ela tenha uma família grande e esteja coletando comida para todos, acrescentei. Landon observava a irmã mais nova com ceticismo, mas eu o via sorrindo secretamente diante do entusiasmo infantil dela. Aos 12 anos, ele já se considerava quase um adulto e tentava não demonstrar que prazeres tão simples ainda o emocionavam. Mas, quando Iris não estava olhando, ele também jogava migalhas na água e observava para ver qual pato as pegaria. Vovó, a senhora sabe o que aconteceu na escola esta semana? Perguntou ele quando nos afastamos da água para o parquinho. A senhora Johnson, nossa professora de inglês, nos fez ler poemas em voz alta na frente de toda a turma. Você consegue imaginar como foi horrível? Não tem nada de terrível nisso, objetou Iris imediatamente, subindo no balanço. Adoro ler poemas. São lindos e melódicos. E, de qualquer forma, vamos ter uma peça em breve. Uma peça? Perguntei, começando a empurrar o balanço delicadamente.
Iris adorava balançar alto, mas eu sempre tinha medo de que ela caísse. Sim, sexta que vem, Iris balançou cada vez mais alto, sua voz subindo e descendo dependendo de onde ela estava no balanço. Vou interpretar uma fada do outono. Terei asas brilhantes e um vestido da cor das folhas. A senhora Rodrigues, nossa professora, disse que minha voz é muito boa para poesia. Que maravilha, querida! Que tipo de peça é essa? É sobre as estações do ano. Há fadas para cada estação, e há um bruxo malvado chamado Frost que quer fazer o inverno durar para sempre, mas nós o derrotamos com amizade e gentileza. Landon revirou os olhos. Parece um completo absurdo, mas a Iris está ensaiando muito bem, recitando seus poemas em casa todos os dias. Às vezes, nem é tão ruim de ouvir. Vovó dela, a senhora vem mesmo? Com certeza. Iris pulou do balanço e agarrou minha mão. Mamãe e papai vêm, e eu quero que você também venha. Claro que vou, querida. Eu não perderia sua estreia no palco por nada. O vovô Vernon também vem? Parei por um instante. Desde o derrame, Vernon evitava lugares públicos, envergonhado por sua fala lenta e sua bengala. Mas ele poderia se esforçar pela neta. Vou tentar convencê-lo. Acho que ele também vai querer ver a neta talentosa. Você também está na peça, Landon? Perguntei ao garoto, que agora tentava se levantar na barra horizontal. De jeito nenhum, ele fez uma careta, pendurado na barra. Prefiro ficar na plateia. Já me basta ouvir os ensaios em casa. Mas a Iris é muito boa, para ser sincero. Passamos mais de uma hora no parque. As crianças brincavam no parquinho. Landon mostrou à irmã mais nova como jogar bola. E Iris tentou desenhar esquilos correndo pelas árvores em busca de bolotas. Sentei-me em um banco e os observei, apreciando sua natureza despreocupada e pensando em como estavam crescendo rápido. Parecia que foi ontem que Landon pediu para ir no balanço, e Iris mal conseguia segurar um lápis. De vez em quando, Iris corria até mim para me mostrar outra pedra que havia encontrado ou uma folha bonita que planejava secar e colar em seu álbum de recortes. Landon exibia seu progresso na barra fixa e falava sobre como queria entrar para o time de beisebol da escola na próxima primavera. O treinador Miller disse que eu tenho um bom arremesso, disse ele, jogando a bola para trás. Mas você ainda precisa trabalhar sua resistência e velocidade de corrida. Tenho certeza de que você vai se sair muito bem, eu o incentivei. O principal é não desistir e treinar todos os dias. Eu treino. Todas as manhãs, corro 3 voltas no quarteirão e, à noite, treino arremessos contra a parede da garagem. As crianças me contaram sobre a escola, seus professores e seus amigos. Landon reclamou do seu rigoroso professor de matemática, o Sr. Harris, que lhe dava nota F pelo menor erro, enquanto Iris descreveu com entusiasmo a novata da turma que havia se mudado da Califórnia e contou histórias incríveis sobre o oceano. Certo, crianças. Hora de ir para casa, eu disse enquanto o sol começava a se pôr e o ar ficava visivelmente mais frio. A mamãe deve estar preocupada. E eu tenho que ir para a casa do vovô Walter. Me dá mais 5 minutos? Perguntou Iris. Quero desenhar aquela árvore com folhas vermelhas. Vocês podem desenhar amanhã, disse Landon com firmeza, já se dirigindo para a saída do parque. Ou a mamãe vai nos dar uma bronca por estarmos atrasados. A casa de Candace ficava a 10 minutos a pé do parque, num bairro tranquilo, com casas pequenas e bem cuidadas e gramados bem cuidados. Era um dos bairros mais agradáveis da nossa cidade, não era rico, mas era respeitável. Dexter tinha comprado a casa 3 anos antes, quando os negócios na oficina iam particularmente bem. E, na época, eu estava genuinamente feliz pela minha filha. A casa era modesta, mas aconchegante, 2 quartos, uma sala de estar e uma cozinha com um pequeno quintal onde Candace cultivava tomates, pepinos e verduras. O gramado em frente à casa estava impecavelmente aparado, os canteiros de flores bem cuidados. Candace sempre gostou que tudo estivesse bonito e arrumado. Mãe, chegamos, gritou Landon, abrindo a porta da frente e indo direto para a geladeira.
Limpe os pés, a voz de Candace veio da cozinha. E lave as mãos. Candace apareceu da cozinha 1 minuto depois, secando as mãos com um pano de prato. Ela se parecia comigo quando eu era criança, o mesmo cabelo loiro, que agora usava em um rabo de cavalo arrumado, os mesmos olhos cinzentos, mas sua expressão era cansada. Trabalhar na clínica odontológica não era fácil para ela, principalmente nos últimos tempos, quando o Dr. Henderson atendia muitos pacientes por dia na tentativa de ganhar mais dinheiro. Como foi a caminhada de vocês? Perguntou ela, abraçando as crianças uma a uma e verificando se estavam com muito frio. Ótimo, respondeu Iris, já tirando o casaco. Demos comida aos patos e contei à vovó sobre a peça. Ela prometeu que viria. Ah, e sim, a peça. Candace sorriu pela primeira vez naquele dia, e seu rosto imediatamente pareceu mais jovem e gentil. Ela está falando nisso há uma semana. A fantasia está quase pronta. Só falta terminar as asas. Mãe, como está o papai? Perguntei, observando as crianças se sentarem à mesa da cozinha com copos de leite e biscoitos. Está tudo como sempre. Foi difícil levantar hoje de manhã. Minhas pernas não me obedeciam, mas na hora do almoço já estava melhor. O Dr. Martinez ligou ontem para perguntar como ele estava se sentindo. Ele disse que essas flutuações são normais após um derrame. O principal é continuar tomando a medicação e fazendo os exercícios. Certo. Eu estava preocupada com você. Estou me virando. Não se preocupe. Candace sentou-se ao lado das crianças, e eu pude ver como ela estava cansada. Às vezes eu queria que houvesse outra pessoa por perto que pudesse ajudar, mas estamos nos virando. Eu sabia que Dexter não ajudava muito a esposa em casa. Ele acreditava que seu trabalho era ganhar dinheiro na oficina, e todo o resto era trabalho de mulher. Era inútil discutir com ele, e Candace nunca reclamava abertamente. Onde está Dexter? Perguntei. Na oficina, como sempre. Ele disse que tem muitos pedidos. A temporada está acabando e todo mundo quer deixar seus cortadores de grama prontos para o inverno. Dei um beijo de despedida nos meus netos, prometendo mais uma vez a Iris que com certeza iria à peça, e fui para casa. Bem, eu também preciso dar o remédio para o papai e fazer o jantar. A caminhada para casa levou 20 minutos, em ritmo tranquilo. Nossa casa era ainda mais modesta que a da Candace, uma casa térrea antiga que havíamos comprado 30 anos antes, quando éramos recém-casados, e ainda tínhamos grandes planos para o futuro. A tinta da varanda estava descascando, os degraus rangiam e algumas tábuas da cerca precisavam ser trocadas. Mas era nossa casa, e nós a amávamos, apesar dos seus defeitos. Ao longo dos anos, houve tantos momentos felizes aqui. Os primeiros passos de Candace, sua formatura, seu casamento, os aniversários dos nossos netos. Vernon estava sentado em sua poltrona favorita na sala de estar, assistindo ao noticiário em sua velha TV. Depois do derrame, o lado esquerdo do seu corpo não funcionava muito bem. Sua fala era lenta e nem sempre clara, mas sua mente ainda era afiada. O médico disse que ele teve muita sorte. Muitas pessoas, após um derrame, perdem a capacidade de pensar com clareza ou até mesmo de reconhecer seus entes queridos. Como estão as crianças? Ele perguntou quando entrei, tentando virar o corpo todo na minha direção, pois seu pescoço também estava rígido. Elas estão bem. A Iris vai participar de uma peça da escola na sexta-feira. Ela está muito nervosa e ensaia todos os dias. E o Landon, como sempre, finge que não se importa, mas vejo que ele está orgulhoso da irmã e vai torcer por ela. Vernon sorriu com a metade do rosto que ainda funcionava. Depois da doença, ele passou a apreciar ainda mais as alegrias simples da vida em família. Ele costumava ser mais reservado, um homem típico de sua geração que não expressava muito seus sentimentos. Agora, cada sorriso dos netos, cada história que contavam, cada conquista eram preciosos para ele. A Iris me pediu para vir. Sim. E eu disse a ela que você tentaria, mas não se force se não estiver se sentindo bem. Vou tentar pela minha neta. Vou tentar.
Preparei o jantar, nada de especial, frango assado com batatas e ervilhas. Vernon comeu devagar, com dificuldade para segurar a mão esquerda, incapaz de segurar uma faca, então cortei a carne dele em pedacinhos antes. Ele teimosamente recusou ajuda enquanto comia, dizendo que precisava se recuperar sozinho. Mas às vezes eu o ajudava discretamente. As notícias hoje são ruins, disse ele, apontando para a TV. Não pense nas coisas ruins, aconselhei. Temos uma família, um lar, e nossos netos estão saudáveis e felizes. É isso que importa. Depois do jantar, dei a ele a medicação da noite, comprimidos para a pressão arterial, anticoagulantes e vitaminas para auxiliar a função cerebral. Um punhado de comprimidos coloridos que agora faziam parte da nossa rotina diária. O médico disse que ele teria que tomá-los pelo resto da vida. Aos 8 anos, bateram à porta. Soube imediatamente que era Bonnie Caldwell. Ela sempre batia assim, 3 batidas curtas seguidas, como uma espécie de código secreto. Bonnie era minha melhor amiga há mais de 20 anos. Nos conhecemos quando nossos filhos frequentavam o mesmo jardim de infância e, desde então, nos apoiamos mutuamente em todas as provações da vida. O divórcio do filho mais velho dela, minha perda de emprego durante a recessão, a morte do marido dela e a doença do meu marido. Depois de ficar viúva há 5 anos, ela se tornou ainda mais sociável, como se compensasse a falta de vida familiar com uma vida social ativa. Trabalhando na biblioteca da cidade, ela estava por dentro de todas as notícias e fofocas locais. As pessoas iam lá não apenas pelos livros, mas também para conversar, compartilhar notícias e descobrir o que estava acontecendo na cidade. Olá, querido, disse ela ao entrar na sala e sacudir as gotas de chuva do casaco. Vernon, como vai? Bem, Bonnie, respondeu o marido, tentando se levantar da cadeira por educação, mas ela fez um gesto para que ele ficasse. Sente-se. Sente-se. Não vou demorar. Ela se sentou na beirada do sofá, e eu percebi pela expressão em seu rosto que ela tinha novidades. Bonnie nunca foi boa em esconder suas emoções. Se ela tinha alguma informação para compartilhar, estava estampada em seu rosto. Delila, você ouviu alguma coisa sobre o Dexter? O que tem ele? Meu coração disparou. Em uma cidade pequena, notícias ruins correm mais rápido que as boas, e geralmente são piores do que você imagina. Charlie Davis estava na biblioteca hoje. Você se lembra do Charlie? Aquele que trabalhava com seu genro na oficina. Claro que me lembro dele. Ele era um cara legal. Sério. O que aconteceu com ele? Bonnie baixou a voz, mesmo sem ninguém na casa além de nós 3. Ele diz que o Dexter o enganou. Eles eram sócios naquela oficina de conserto de cortadores de grama, lembra? Tipo, sócios em pé de igualdade? Bem, acontece que o Dexter, de alguma forma, conseguiu transferir todo o negócio para si. O Charlie ficou sem nada. Ele diz que nem recebeu o salário do último mês. Não pode ser, sussurrei. Mas, no fundo, eu sabia que podia. O Dexter pode ser um pouco rude, mas não tanto. O Charlie estava em prantos, Delila, um homem de verdade, chorando como um bebê. Ele diz que confiava no Dexter como no irmão, e o Dexter o traiu. Agora ele está procurando emprego, e na nossa cidade, sabe, não há muitos empregos para mecânicos. Quem vai contratá-lo na idade dele? Vernon me olhou com preocupação. Ele também conhecia Charlie, um homem de família decente que jamais mentiria ou exageraria sem motivo. Se Charlie disse que tinha sido enganado, então era verdade. Talvez haja algum mal-entendido, sugeri fracamente, embora eu mesma não acreditasse. Talvez alguma papelada tenha sido feita de forma errada. Queria que isso fosse verdade. Bonnie balançou a cabeça. Mas Charlie me mostrou os documentos. Está tudo lá, preto no branco. E ele disse que, quando tentou falar com Dexter, ele nem se desculpou, só disse que os negócios são assim. E que ele deveria ter lido o que estava assinando. Meu Deus, foi tudo o que consegui dizer. E sabe qual é a pior parte?
O Charlie diz que tem 2 filhos pequenos e a esposa não trabalha. Agora ele não sabe como vai alimentá-los. O resto da noite passou em um silêncio doloroso. Bonnie foi embora depois de meia hora, prometendo me manter informado se descobrisse mais alguma coisa. Vernon e eu nos sentamos em frente à TV, mas eu não conseguia ver o que estava acontecendo na tela, nem os leões africanos, nem o lindo pôr do sol na savana. Minha mente fervilhava de pensamentos sobre se meu cunhado era realmente capaz de um ato tão desprezível. E o que Candace sabia sobre isso? Ela sabia como sua família se sustentava? Fiquei me revirando a noite toda, sem conseguir dormir. O que Bonnie tinha me dito não me deixava descansar. Talvez Charlie tivesse entendido errado. Talvez fosse um mal-entendido que pudesse ser explicado. Afinal, eu conhecia Dexter há mais de 10 anos. Sim, ele era rude, às vezes rude. Mas será que ele realmente faria algo tão desonroso com sua parceira? De manhã, enquanto ajudava Vernon com o café da manhã e a medicação, tomei uma decisão. Precisava falar diretamente com Candace. Se algo sério estava acontecendo na família da minha filha, eu precisava saber. E se Dexter tivesse realmente traído Charlie, como isso afetaria as crianças? A reputação da família? Você está preocupada, comentou Vernon, me observando mover os pratos nervosamente pela cozinha. Um pouco. Quero ir até a casa da Candace e conversar com ela. Tenha cuidado, disse ele lentamente. Assuntos de família são complicados. Por volta do meio-dia, fui de carro até a casa da minha filha. Costumava ligar antes, mas hoje decidi aparecer sem avisar. Talvez isso me desse uma chance maior de obter respostas honestas. Candace estava sozinha em casa. As crianças estavam na escola e Dexter estava na oficina. Ela abriu a porta de roupão e me olhou surpresa. Mãe, o que houve? Você não ligou. Posso entrar? Quero falar com você. Claro, entre. Ela se afastou, mas percebi que minha visita inesperada a deixará desconfiada. Quer um café? Eu não recusaria. Fomos para a cozinha. Candace tirou 2 xícaras do armário e ligou a cafeteira. Seus movimentos eram nervosos. Ela claramente sentiu que eu não tinha vindo só para visitá-la. Como está o papai? Perguntou ela, tirando o leite da geladeira. Ele está bem. Candace, quero te perguntar uma coisa. Respirei fundo. Você conhece o Charlie Davis? Candace congelou por um segundo, segurando a caixa de leite nas mãos. Charlie? Sim. Sim, ele trabalhava com o Dexter. Por quê? Ele veio à biblioteca ontem para ver a Bonnie. Disse que o Dexter, como posso dizer? O enganou. O expulsou do negócio. Mãe, Candace colocou o leite na mesa com força excessiva. Não dê ouvidos a fofocas. Não é fofoca, querida. Charlie me mostrou os documentos. Ele disse que eles eram sócios iguais, mas agora a oficina pertence somente ao Dexter. Candace serviu o café nas xícaras, com as mãos tremendo levemente. Ela se sentou à minha frente na mesa da cozinha, evitando meu olhar. Mãe, você não entende como os negócios funcionam. É complicado. Como assim, complicado? Candace, me diga honestamente. Você sabe o que aconteceu entre seu marido e Charlie? Uma longa pausa. Candace olhou fixamente para a xícara, mexendo lentamente o café com uma colher. Eu sei, disse ela finalmente, baixinho. Dexter me contou, mas não do jeito que Charlie diz. Que Charlie não estava fazendo o trabalho dele. Ele chegava atrasado, saía cedo, e os clientes reclamavam da qualidade dos reparos. Dexter tentou conversar com ele, mas nada mudou. No fim, ele decidiu trabalhar sozinho. Ouvi minha filha e percebi que ela estava repetindo as palavras do marido. Não havia confiança em sua voz, como se ela realmente não acreditasse no que dizia. E você acha justo demitir seu parceiro? Sem indenização, sem aviso prévio.
Mãe, estou te dizendo, você não entende. Naquele momento, a porta da frente bateu e ouvimos passos pesados no corredor. Candy, cheguei, gritou Dexter em voz alta. De quem é aquele carro na entrada? É a mamãe, respondeu Candace, e notei que ela ficou tensa. Dexter entrou na cozinha, ainda com suas roupas de trabalho, cheirando a óleo de máquina e metal. Quando me viu, parou por um segundo e assentiu. Delilah, como você está? Estou bem, Dexter. Como você está? Trabalhando muito. Não ganhando muito dinheiro, disse ele enquanto caminhava até a pia e começava a lavar as mãos. É sempre uma loucura no outono. Todo mundo quer deixar seus equipamentos prontos para o inverno. Olhei para Candace, que balançou a cabeça levemente, como se me pedisse para não tocar no assunto na frente do marido, mas não consegui ficar quieta. Dexter, eu queria te perguntar uma coisa sobre Charlie Davis. Dexter congelou, segurando a toalha nas mãos. Ele se virou lentamente para mim. O que, exatamente? Ele diz que você o enganou. Você o expulsou do negócio injustamente. Mãe, começou Candace. Mas Dexter levantou a mão para interrompê-la. Deixe-a falar, disse ele, sentando-se à mesa. O que exatamente Charlie lhe disse? Que vocês eram sócios iguais, e agora a oficina pertence só a vocês, e que vocês nem sequer pagaram o salário dele. Dexter sorriu, mas não havia nada de agradável nisso. Sócios iguais. Delilah, você sabe quem investiu a maior parte do dinheiro nesta oficina? Quem comprou o equipamento? Quem encontrou os clientes? Dexter, não sei os detalhes do seu negócio. Exatamente. Você não sabe. Ele se recostou na cadeira. Charlie contribuiu com apenas 20% do capital inicial. Eu contribuí com os outros 80%. Mas ele queria metade dos lucros. Justo. Mas se você concordasse, concordamos em muitas coisas, inclusive que ele trabalharia duro, e ele era desleixado. Os clientes reclamaram que os cortadores de grama funcionavam pior depois que ele os consertou do que antes. Eu estava perdendo minha reputação por causa dele. Olhei para Candace. Ela estava sentada em silêncio, olhando para a mesa. E você decidiu simplesmente demiti-lo. Eu me ofereci para comprar a parte dele por um preço justo. Ele recusou. Então, exerci o direito que estava escrito em nosso contrato. Em caso de violação grave de obrigações por um sócio, eu poderia rescindir o acordo unilateralmente. E o salário dele, Dexter fez uma pausa. Ele devia dinheiro à oficina pelas peças que danificou e pelos clientes perdidos. O salário dele era usado para pagar essas dívidas. Ouvi a explicação dele e entendi que, tecnicamente, ele poderia estar certo. Mas algo em seu tom, na maneira como evitava respostas diretas, me dizia que a verdade era muito mais complicada. Dexter, Charlie tem família. Ele tem filhos pequenos, e... Eu não tenho família, sua voz ficou mais áspera. Tenho que alimentar os filhos dos outros às custas dos meus? Não é essa a questão. É uma questão de honestidade. Honestidade? Dexter se levantou da mesa. Delilah, desde quando você virou especialista em negócios? Você trabalhou como caixa de supermercado a vida toda. O que você sabe sobre assuntos sérios? Dexter, exclamou Candace. Não fale assim com a minha mãe. Eu disse alguma coisa errada? Ele se virou para a esposa. Sua mãe entra na nossa casa e me acusa de desonestidade com base na fofoca de um perdedor. Não é fofoca, eu disse, tentando parecer calma. Charlie me mostrou os documentos. Documentos podem ser interpretados de maneiras diferentes. Dexter sentou-se novamente, mas agora sua postura era agressiva. Escute, Delilah, eu entendo que você esteja preocupada com esse Charlie. Mas meu dever é cuidar da minha família, não da de outra pessoa. Fiz o que era necessário para manter meu negócio vivo. Vivo, não consegui me conter.
E o carro novo que você comprou mês passado e as férias que está planejando para o próximo verão? Isso também é para sobreviver, Dexter corou. Meu carro e minhas férias são o resultado do meu trabalho duro. Charlie teve o que merecia. Nem mais, nem menos. Ele merecia ficar sem emprego e sem dinheiro. Ele merecia as consequências do seu desleixo e irresponsabilidade. Estávamos quase gritando um com o outro. Candace sentou-se entre nós, ficando mais pálida a cada segundo. Dexter, eu disse, tentando me controlar. Não quero discutir, mas se o que você fez foi certo, por que o Charlie está tão chateado? Por que ele estava chorando na biblioteca? Porque ele está acostumado a viver às custas dos outros, explodiu Dexter. Porque ele achou que podia relaxar, e eu aguentaria pelo bem da nossa velha amizade. Amizade antiga? Sim. Éramos amigos na escola. E foi por isso que concordei em contratá-lo como sócio, mesmo ele não tendo muito dinheiro. Eu queria ajudar um amigo, e ele se aproveitou da minha gentileza. Chega, gritou Candace de repente, levantando-se da mesa. Pare de gritar na minha casa. Dexter e eu ficamos em silêncio e olhamos para ela. Mãe, Candace se virou para mim, e vi algo em seus olhos que não esperava, raiva. Por que você veio aqui? Por que está fazendo uma cena? Não estou fazendo cena, querida. Só quero entender. Entender o quê? Candace cruzou os braços. Entender como meu marido administra os negócios dele? Isso não é da sua conta, mãe. Como é que isso não é da minha conta? Você é minha filha. Aqueles são meus netos, e é exatamente por isso que você deveria confiar em nossas decisões. A voz de Candace ficou mais áspera. Dexter trabalha duro para sustentar nossa família. E você vem aqui com fofocas de estranhos e tenta desacreditá-lo. Olhei para minha filha e não a reconheci. Onde estava minha gentil e bondosa Candace? Quem era aquela mulher defendendo uma injustiça tão óbvia? Candace, não estou tentando desacreditar ninguém. Só acho que Charlie foi tratado injustamente. E acho que meu marido sabe administrar seus negócios melhor do que estranhos, minha filha me interrompeu. E acho que minha mãe não tem o direito de interferir nos assuntos da nossa família. Assuntos de família? Senti o ressentimento crescendo no peito. Candace, eu sou sua mãe. Tenho o direito de me preocupar com você e as crianças. Preocupada? Sim. Mas acusar meu marido de desonestidade? Não. Mãe, Candace foi até a porta da frente e colocou a mão na maçaneta. Acho que você devia ir embora antes que a gente diga algo de que vai se arrepender. Olhei para ela, sem acreditar no que ouvia. Candace, você vai me expulsar? Estou pedindo para você ir embora e pensar se está fazendo a coisa certa ao interferir no casamento de outra pessoa. O casamento de outra pessoa? A palavra ficou presa na minha garganta. É o casamento da minha filha, e é minha escolha com quem eu quero ficar e quem eu quero apoiar. Candace abriu a porta. Adeus, mãe. Dexter sentou-se à mesa da cozinha, sem nem olhar na minha direção quando passei. Ele tinha um sorriso satisfeito no rosto. Ele tinha conseguido o que queria. A estrada para casa parecia interminável. Eu caminhava lentamente, sem notar nada ao meu redor. As palavras da minha filha ecoavam na minha cabeça: o casamento de outra pessoa. Não é da sua conta. Você não deve interferir. Eu estava realmente errada? Será que tinha cruzado algum limite? Quando cheguei em casa, Vernon imediatamente percebeu que algo estava errado. Ele estava sentado na cadeira, assistindo a um programa, mas quando viu meu rosto, desligou a TV imediatamente. O que aconteceu? Perguntou. Sentei-me ao lado dele no sofá e comecei a chorar. Todas as emoções que eu vinha reprimindo no caminho para casa vieram à tona. Ela me expulsou de casa, solucei. Minha própria filha me expulsou de casa. Vernon me abraçou desajeitadamente com o braço bom e me puxou para perto.
Conte-me tudo em ordem. Contei a ele sobre minha conversa com Candace, sobre como Dexter apareceu, como ele deu desculpas e como minha filha ficou do lado dele. Contei a ele como era doloroso ouvir minha própria filha dizer que eu estava me metendo na vida dos outros. Talvez ela tenha razão, disse Vernon lentamente quando terminei. Talvez eu não devesse ter interferido, mas Charlie ficou magoado. Ele tem filhos pequenos. Charlie não é nosso filho, disse meu marido, cauteloso. E Candace é nossa filha. Você acha que eu também estava errado? Vernon ficou em silêncio por um longo tempo, procurando as palavras certas. Acho que relacionamentos familiares são mais complicados do que parecem. Dexter pode estar errado, mas Candace precisa descobrir isso sozinha. E se ela não fizer isso? E se ela acabar com alguém capaz de fazer coisas assim? Então estaremos lá para ela quando entender por si mesma. Eu sabia que Vernon estava certo, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Minha filha tinha escolhido um estranho em vez da própria mãe, e eu não sabia como conviver com isso. Os 3 dias seguintes se arrastaram de forma agonizante e lenta. Eu não conseguia pensar em nada além da minha discussão com Candace. Vernon viu como eu estava sofrendo e tentou me distrair com uma conversa, mas eu respondia com monossílabos, com os pensamentos distantes. Repassei nossa conversa várias vezes na minha cabeça, tentando entender onde eu tinha errado, o que eu tinha dito de errado. Talvez Vernon estivesse certo, e eu realmente não deveria ter interferido. Mas como eu poderia ficar parada e não fazer nada diante da injustiça, especialmente quando se tratava da minha família? Na quarta-feira de manhã, eu não aguentava mais. Precisava tentar fazer as pazes com a minha filha. Afinal, não importava o que estivesse acontecendo entre nós, as crianças não deveriam sofrer. Landon e Iris estavam acostumados a me ver toda semana, e eu sentia falta deles como se tivessem passado meses, não dias. Dexter, eu disse, tentando me controlar. Não quero discutir, mas se o que você fez foi certo, por que o Charlie está tão chateado? Por que ele estava chorando na biblioteca? Porque ele está acostumado a viver às custas dos outros, explodiu Dexter. Porque ele achou que podia relaxar, e eu aguentaria pelo bem da nossa velha amizade. Amizade antiga? Sim. Éramos amigos na escola. E foi por isso que concordei em contratá-lo como sócio, mesmo ele não tendo muito dinheiro. Eu queria ajudar um amigo, e ele se aproveitou da minha gentileza. Chega, gritou Candace de repente, levantando-se da mesa. Pare de gritar na minha casa. Dexter e eu ficamos em silêncio e olhamos para ela. Mãe, Candace se virou para mim, e vi algo em seus olhos que não esperava, raiva. Por que você veio aqui? Por que está fazendo uma cena? Não estou fazendo cena, querida. Só quero entender. Entender o quê? Candace cruzou os braços. Entender como meu marido administra os negócios dele? Isso não é da sua conta, mãe. Como é que isso não é da minha conta? Você é minha filha. Aqueles são meus netos, e é exatamente por isso que você deveria confiar em nossas decisões. A voz de Candace ficou mais áspera. Dexter trabalha duro para sustentar nossa família. E você vem aqui com fofocas de estranhos e tenta desacreditá-lo. Olhei para minha filha e não a reconheci. Onde estava minha gentil e bondosa Candace? Quem era aquela mulher defendendo uma injustiça tão óbvia? Candace, não estou tentando desacreditar ninguém. Só acho que Charlie foi tratado injustamente. E acho que meu marido sabe administrar seus negócios melhor do que estranhos, minha filha me interrompeu. E acho que minha mãe não tem o direito de interferir nos assuntos da nossa família. Assuntos de família? Senti o ressentimento crescendo no peito. Candace, eu sou sua mãe. Tenho o direito de me preocupar com você e as crianças. Preocupada? Sim. Mas acusar meu marido de desonestidade? Não. Mãe, Candace foi até a porta da frente e colocou a mão na maçaneta. Acho que você devia ir embora antes que a gente diga algo de que vai se arrepender.
Olhei para ela, sem acreditar no que ouvia. Candace, você vai me expulsar? Estou pedindo para você ir embora e pensar se está fazendo a coisa certa ao interferir no casamento de outra pessoa. O casamento de outra pessoa? A palavra ficou presa na minha garganta. É o casamento da minha filha, e é minha escolha com quem eu quero ficar e quem eu quero apoiar. Candace abriu a porta. Adeus, mãe. Dexter sentou-se à mesa da cozinha, sem nem olhar na minha direção quando passei. Ele tinha um sorriso satisfeito no rosto. Ele tinha conseguido o que queria. A estrada para casa parecia interminável. Eu caminhava lentamente, sem notar nada ao meu redor. As palavras da minha filha ecoavam na minha cabeça: o casamento de outra pessoa. Não é da sua conta. Você não deve interferir. Eu estava realmente errada? Será que tinha cruzado algum limite? Quando cheguei em casa, Vernon imediatamente percebeu que algo estava errado. Ele estava sentado na cadeira, assistindo a um programa, mas quando viu meu rosto, desligou a TV imediatamente. O que aconteceu? Perguntou. Sentei-me ao lado dele no sofá e comecei a chorar. Todas as emoções que eu vinha reprimindo no caminho para casa vieram à tona. Ela me expulsou de casa, solucei. Minha própria filha me expulsou de casa. Vernon me abraçou desajeitadamente com o braço bom e me puxou para perto. Conte-me tudo em ordem. Contei a ele sobre minha conversa com Candace, sobre como Dexter apareceu, como ele deu desculpas e como minha filha ficou do lado dele. Contei a ele como era doloroso ouvir minha própria filha dizer que eu estava me metendo na vida dos outros. Talvez ela tenha razão, disse Vernon lentamente quando terminei. Talvez eu não devesse ter interferido, mas Charlie ficou magoado. Ele tem filhos pequenos. Charlie não é nosso filho, disse meu marido, cauteloso. E Candace é nossa filha. Você acha que eu também estava errado? Vernon ficou em silêncio por um longo tempo, procurando as palavras certas. Acho que relacionamentos familiares são mais complicados do que parecem. Dexter pode estar errado, mas Candace precisa descobrir isso sozinha. E se ela não fizer isso? E se ela acabar com alguém capaz de fazer coisas assim? Então estaremos lá para ela quando entender por si mesma. Eu sabia que Vernon estava certo, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Minha filha tinha escolhido um estranho em vez da própria mãe, e eu não sabia como conviver com isso. Os 3 dias seguintes se arrastaram de forma agonizante e lenta. Eu não conseguia pensar em nada além da minha discussão com Candace. Vernon viu como eu estava sofrendo e tentou me distrair com uma conversa, mas eu respondia com monossílabos, com os pensamentos distantes. Repassei nossa conversa várias vezes na minha cabeça, tentando entender onde eu tinha errado, o que eu tinha dito de errado. Talvez Vernon estivesse certo, e eu realmente não deveria ter interferido. Mas como eu poderia ficar parada e não fazer nada diante da injustiça, especialmente quando se tratava da minha família? Na quarta-feira de manhã, eu não aguentava mais. Precisava tentar fazer as pazes com a minha filha. Afinal, não importava o que estivesse acontecendo entre nós, as crianças não deveriam sofrer. Landon e Iris estavam acostumados a me ver toda semana, e eu sentia falta deles como se tivessem passado meses, não dias. Decidi não ligar antes, isso não tinha ajudado a evitar conflitos da última vez. Seria melhor aparecer e tentar conversar com calma, sem me emocionar. Por volta das 14 horas, eu estava na porta de Candace novamente. Desta vez, eu estava em paz, sem repreensões, sem acusações, apenas uma mãe que queria restaurar o relacionamento com a filha. Candace abriu a porta e eu pude ver imediatamente que ela não estava feliz em me ver. Seu rosto ficou tenso. Ela não me convidou para entrar, mas ficou parada na porta, bloqueando minha passagem. Oi, mãe. Oi, querida. Podemos conversar? Candace hesitou por um instante e, relutante, deu um passo para o lado. Entre, mas não por muito tempo. As crianças já vão voltar da escola. Fomos para a sala.
Candace sentou-se na beirada do sofá e eu me acomodei em uma cadeira à sua frente. Um silêncio constrangedor pairou entre nós. Candace, comecei cautelosamente. Vim me desculpar. Minha filha olhou para mim, surpresa. Desculpar-se? Sim. Talvez eu realmente não devesse ter interferido nos seus negócios e nos do Dexter. A família é sua, as decisões são suas. Candace relaxou um pouco, mas ainda estava cautelosa. Obrigada por dizer isso. Não quero brigar com você, querida. Você é minha única filha, e Landon e Iris são a luz da minha vida. Não consigo imaginar a vida sem você. Mãe, a voz de Candace suavizou. Eu também não quero brigar. É que às vezes sinto que você não confia nas minhas decisões. Eu confio em você. Você é uma mulher inteligente e uma boa mãe. É que às vezes meus instintos maternais me dominam, e eu começo a me preocupar mais do que deveria. Ficamos em silêncio por um momento. Eu senti a tensão se dissipando aos poucos. Mãe, como está o papai? Eu estava pensando em vir aqui com as crianças neste fim de semana. Ele adoraria. Ele sente muita falta de vocês. Decidi dar o próximo passo. Candace, eu entendo que nosso relacionamento está complicado agora, mas posso pelo menos ver meus netos? Eles estão acostumados com nossos passeios, e eu. Mãe, Candace ficou tensa novamente. Preciso conversar com o Dexter sobre isso. Conversar? Não entendo. O que há para conversar? Eles são meus netos. Sabe, depois do que aconteceu na segunda-feira, o Dexter acha que você é uma má influência para eles. Uma má influência? Senti minha raiva aumentar novamente, mas tentei falar com calma. Candace, do que você está falando? Eu sou a avó deles. Sim, mas você está colocando-os contra o pai? Você está contando todo tipo de fofoca. Eu nunca conversei com as crianças sobre os seus problemas. Nunca. Mãe, não grite. Candace se levantou do sofá. Escute, acho que todos nós precisamos de um tempo para resolver as coisas. Tempo? Quanto tempo? Não sei. Algumas semanas, talvez. Olhei para minha filha e percebi que aquelas não eram palavras dela. Dexter tinha colocado esses pensamentos na cabeça dela. Candace, você acha mesmo que eu sou uma má influência para os meus netos? Mãe. Naquele momento, a porta da frente se abriu e Dexter entrou. Ele estava com suas roupas de trabalho, aparentemente em casa para o almoço. Ah, Delila, disse ele ao me ver. Visitando de novo. Dexter, sua mãe e eu estamos conversando, disse Candace baixinho. Entendo. Sobre o quê? Sobre as crianças, respondi, olhando-o diretamente nos olhos. Gostaria de continuar vendo meus netos. Dexter tirou o paletó e o pendurou no encosto de uma cadeira. Entendo. Bem, vamos conversar. Ele se sentou ao lado da esposa no sofá, e senti a atmosfera na sala mudar. Candace imediatamente se encolheu, ficando ainda mais tensa. Delila, Dexter começou lentamente, acho que podemos encontrar uma solução que funcione para todos. Que solução? Veja bem, filhos são uma grande responsabilidade. Gastamos muito tempo, dinheiro e energia com eles. E se alguém quiser se envolver na criação deles, precisa compartilhar essa responsabilidade. Eu não entendi aonde ele queria chegar com isso. Sempre ajudei com as crianças quando necessário. Ajudei, sim, mas não é só ajudar. Dexter recostou-se no sofá, parecendo completamente relaxado. Veja bem, nós temos despesas, roupas para as crianças, comida, material escolar, atividades extracurriculares, tudo isso custa dinheiro. E se você quer passar tempo com as crianças regularmente, levá-las ao parque, comprar presentes para elas, ter participação na criação delas, então é justo que contribua para as despesas delas. Eu ainda não entendi aonde ele queria chegar com isso, mas tinha a sensação de que não ia ser nada bom.
Dexter, explique o que você quer dizer com mais clareza. Quero dizer que se você quiser ver seus netos, digamos, uma vez por semana, você tem que pagar $200 por mês. Por alguns segundos, não consegui dizer uma palavra. Achei que tinha ouvido errado. O quê? R$ 200 por mês pelo direito de ver seus netos uma vez por semana. É um preço justo para alugar um tempo com eles. Alugando tempo? Senti o sangue subir ao meu rosto. Dexter, você tem noção do que está dizendo? Estes são meus netos. São meus filhos, respondeu ele calmamente. E eu tenho o direito de decidir quem os vê e em que condições. Olhei para Candace, esperando que ela dissesse alguma coisa, que interrompesse o marido, que explicasse que ele estava falando bobagem. Mas minha filha permaneceu em silêncio, olhando para o chão. Candace, eu disse a ela, diga alguma coisa. Isso é um absurdo. Mãe, disse ela baixinho, sem olhar para cima. O Dexter tem razão. Se você quer fazer parte da vida deles, precisa contribuir para as despesas deles. Contribuir para as despesas deles é uma coisa. Pagar pelo direito de vê-los é completamente diferente. Qual é a diferença? Interrompeu Dexter. De qualquer forma, é dinheiro para as crianças. A diferença é, senti minha voz tremer de indignação, que você está transformando meus netos em mercadorias. Você está negociando seus próprios filhos. Não estou negociando, Dexter permaneceu imperturbável. Estou estabelecendo regras justas. Se você quer jogar, pague pelo jogo. Isso não é um jogo. Isso é família. Famílias são as pessoas que moram nesta casa. E você, Delila, tem demonstrado desde segunda-feira que não respeita esta família. Como eu não respeito isso? Você veio aqui e começou a me acusar de desonestidade na frente da minha própria esposa, na minha própria casa, porque você foi desonesto com o Charlie. Viu, está começando de novo. Candy, você ouviu isso? Candace olhou para mim. Mãe, combinamos que você não interferiria mais nos nossos assuntos. Eu não estou interferindo. Estou respondendo às acusações dele. Ninguém está te acusando de nada, disse Dexter. Estamos apenas oferecendo uma solução civilizada para o problema. $200 por mês, e você pode ver as crianças o quanto quiser nos fins de semana. E se eu não pagar? Dexter deu de ombros. Então você não verá as crianças. Simples e direto. Olhei para ele, depois para minha filha, que evitava meu olhar. Candace, você concorda mesmo com isso? Mãe, temos que pensar no que é melhor para nossa família. E as crianças? Elas querem ver a avó. A Iris me convidou para ir ao recital dela. As crianças vão se acostumar, disse Dexter. Elas ainda são pequenas. Vão esquecer rápido. Esquecer? Senti as lágrimas brotando na minha garganta. Dexter, como você pode dizer isso? Estou falando a verdade. Crianças se adaptam mais rápido que adultos. Levantei-me da cadeira. Não conseguia mais ficar ali. Não vou pagar pelo direito de ver meus próprios netos. Não é certo. A escolha é sua, disse Dexter, indiferente. Mas aí você não vai vê-los. Candace, fiz uma última tentativa de alcançar minha filha. Pense nas crianças. Elas me amam. Sou a avó delas. Mãe, você precisa aprender a respeitar as nossas decisões, respondeu ela, ainda sem olhar para mim. Caminhei em direção à saída. Na porta, me virei. Quando as crianças perguntarem onde está a avó, o que você vai dizer a elas? Diremos a elas que a avó não quer mais vê-las, disse Dexter. No dia seguinte, encontrei Bonnie em um pequeno café na rua principal. Eu precisava de alguém para conversar e não queria contar os detalhes a Vernon. Ele já estava chateado com o conflito familiar. R$ 200, Bonnie quase engasgou com o café. Ele disse R$ 200 pelo direito de ver os próprios netos?
Ele fez isso, e Candace concordou com ele. Meu Deus! Bonnie balançou a cabeça. Delilah, eu sei que problemas familiares devem ser resolvidos em família, mas isso é demais. Não sei o que fazer, Bonnie. Eles são meus únicos netos. Eu os amo tanto. E o dinheiro? Você tem $200? Mal conseguimos comprar os remédios e as compras do Vernon. De onde vamos tirar $200 todo mês? Então o Dexter sabe muito bem disso. Ele deliberadamente estabeleceu um valor que você não pode pagar. Ficamos sentados em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Pessoas passavam do lado de fora do café. A vida continuava como sempre. Mas, dentro de mim, tudo estava desmoronando. O que o Vernon disse? Perguntou Bonnie. Ele acha que devemos esperar. Que Candace vai perceber que tipo de marido ela tem. Talvez ele tenha razão. Mas quanto tempo podemos esperar? No dia seguinte, por volta das 15 horas, eu estava andando pela cidade, tentando me distrair dos meus pensamentos tristes. Por acaso, a estrada me levou à escola bem na hora do fim das aulas. As crianças saíam correndo do prédio em uma multidão barulhenta, felizes pelo fim do dia letivo. Eu estava do outro lado da rua, observando-os, quando de repente vi figuras familiares. Landon e Iris atravessavam o pátio da escola. Ele carregava a mochila dela, e ela lhe contava algo animada. Meu coração saltou de alegria. Eu sentia muita falta deles. Sem pensar, atravessei a rua e fui em direção às crianças. Landon. Iris. Elas se viraram e seus rostos se iluminaram. Vovó dela, Iris gritou e correu em minha direção. Vovó, onde você estava? Perguntou Landon, aproximando-se. Estávamos esperando você o fim de semana todo. Eu tinha coisas para fazer, menti, abraçando minha neta. Como foi a escola? Ótimo. E amanhã é o ensaio da peça. Você vem na sexta, certo? Claro, querida. Ei! Um grito alto nos fez virar. Dexter vinha rapidamente em nossa direção. Seu rosto estava sério. Fique longe das crianças, disse ele, aproximando-se. Dexter, eu só estava. Eu disse para você se afastar. Ele ficou entre mim e meus netos. Crianças, entrem no carro. Mas, pai, é a vovó dela, começou Iris. Para o carro, eu disse. As crianças nos olharam com medo e, relutantes, caminharam até a caminhonete que estava parada ali perto. Dexter, não faça disso um escândalo. Eu só queria te dar um oi. E eu te disse para não chegar perto dos meus filhos. Quando você disse isso? Ontem. Fizemos um acordo. Se você quiser ver as crianças, você paga. Sem pagamento, sem filhos. Não fizemos nenhum acordo. Você me deu um ultimato. Chame do que quiser. Dexter deu um passo em minha direção, e eu instintivamente recuei. Mas você não verá as crianças de novo até pagar. Eles são meus netos. Eles são meus filhos, e eu decido quem eles veem. Pai, Iris se aproximou, pegando a mão do pai. Por que a vovó não pode falar com a gente? Porque a vovó se comporta mal, respondeu Dexter, mantendo o olhar raivoso fixo em mim. E não conversamos com pessoas que se comportam mal. Mas a vovó é legal, protestou a menina. Iris, entre no carro agora. Minha neta olhou para mim confusa, depois para o pai, e caminhou até a picape. Landon já estava sentado no banco da frente, olhando pela janela. Dexter, eu disse baixinho, não faça isso. Crianças não deveriam sofrer por causa das nossas diferenças. Crianças não estão sofrendo. Você está sofrendo. Ele se virou e foi até o carro. Fiquei na calçada e o observei ligar o motor, observei Iris acenar para mim pela janela traseira, observei a caminhonete desaparecer na esquina e só então percebi que Dexter estava falando sério sobre cumprir sua ameaça.
Durante toda a semana após a reunião na escola, só consegui pensar em uma coisa: o recital da Iris. Ela ansiava por esse dia há tanto tempo e me implorou para ir. E agora, por causa dos caprichos do pai dela, eu não poderia ver minha neta se apresentar no palco pela primeira vez. Vernon via o quanto eu estava sofrendo. À noite, quando nos sentávamos em frente à TV, eu não conseguia me concentrar em nada. Girava minhas agulhas de tricô, fingindo tricotar. Mas, na verdade, eu só pensava nas crianças. Vá à peça, disse meu marido na quinta-feira à noite. Como posso? O Dexter me proibiu de chegar perto das crianças. O Dexter não pode proibir você de sentar na plateia. Mas e se ele me vir lá? Deixe eu ver. Vernon se virou para mim com toda a força que conseguiu reunir. Iris está esperando por você. Ela ensaiou para você. Eu sabia que ele estava certo, mas o medo de outro escândalo me paralisava. E se o Dexter fizer uma cena ali mesmo na escola, na frente dos outros pais, na frente dos professores? Não sei, Vernon. Não quero estragar as férias das crianças. Você não vai estragar. Ele pegou minha mão com a mão boa. Você vai fazer sua neta feliz. Sexta-feira estava nublado e chuvoso. Fiquei nervoso o dia todo, incapaz de me acalmar. Sentava para tricotar, depois ia para a cozinha preparar o almoço e depois voltava para a sala. Vernon observava a minha inquietação em silêncio. A apresentação deveria começar às 19 horas. Às 18 horas, não resisti mais à vontade de ver minha neta. Rapidamente, vesti meu melhor vestido, arrumei o cabelo e fui para a escola. O pequeno auditório já estava lotado com os pais e parentes dos jovens atores. Sentei-me na última fileira, na esperança de passar despercebido. Olhei ao redor do salão. Candace e Dexter não estavam em lugar nenhum. Delila, ouvi uma voz familiar. Virei-me e vi a Sra. Johnson, a professora de inglês de London. Olá, Margaret. Como você está? Faz tempo que não nos vemos. Estou bem. Vim ver minha neta. Ah, sim. A Iris vai interpretar a fada do outono. Ela é uma garota tão talentosa. Ela lê poesia tão bem. Naquele momento, Candace e Dexter entraram no salão. Caminharam até as fileiras do meio sem me notar. Dexter estava de terno, o que era raro para ele. Geralmente, só se vestia formalmente para funerais. Candace parecia nervosa, olhando constantemente ao redor como se estivesse procurando alguém. Ela deve estar me procurando, pensei. Imagino como ela se sente. Será que ela espera que eu vá ou tem medo? As luzes do salão se apagaram e a Sra. Rodrigues, a professora primária que dirigia a peça, subiu ao palco. Bem-vindos à nossa apresentação de As Quatro Estações, anunciou ela. Hoje, nossas crianças contarão uma história incrível sobre como as estações do ano discutiram entre si e depois perceberam que todas são importantes e belas à sua maneira. A cortina subiu e crianças em fantasias coloridas apareceram no palco. Primeiro, vieram as crianças do inverno, meninos e meninas em fantasias brancas e azuis representando flocos de neve e pingentes de gelo. Depois, chegou a vez da primavera, crianças em fantasias verdes com flores no cabelo. Esperei ansiosamente que Iris aparecesse. E então as fadas do verão entraram correndo no palco, meninas com vestidos amarelos e laranja, seguidas pelas fadas do outono. Minha neta estava entre elas, com um vestido da cor das folhas de outono e asas brilhantes atrás das costas. Meu coração disparou de orgulho e ternura. Ela parecia uma verdadeira atrizinha, séria, concentrada, completamente imersa em seu papel. Eu sou a fada dourada do outono, disse Iris com a voz clara ao entrar no centro do palco. Eu pinto as folhas com cores vibrantes e dou às pessoas os últimos dias quentes antes do inverno. Sua voz soava confiante. Ela não esqueceu uma única palavra. Vi Candace na fileira do meio se inclinar para o marido e sussurrar algo para ele, provavelmente orgulhosa da filha. A apresentação durou cerca de 40 minutos.
As crianças recitaram poemas, cantaram músicas e dançaram. No final, todas as estações do ano se reuniram e apresentaram uma dança sobre a beleza da natureza e a importância de cada estação. Quando a cortina caiu, o salão explodiu em aplausos. Os pais se levantaram para cumprimentar seus pequenos artistas. Eu também me levantei e aplaudi, com lágrimas de alegria brotando dos meus olhos. Maravilhoso, não foi? Disse a senhora Johnson. Sua íris é uma estrela. Sim, respondi, enxugando os olhos com um lenço. Ela é muito boa. Os pais começaram a se dispersar, muitos indo aos bastidores para parabenizar os filhos. Vi Candace e Dexter se dirigindo para a entrada de serviço do auditório. Eu também queria abraçar minha neta, para dizer o quão maravilhosa ela era, mas sabia que isso poderia causar um escândalo. Esperei até que a maioria dos pais tivesse ido embora e então, silenciosamente, caminhei até a porta do palco. Nos bastidores, havia uma comoção alegre. Crianças trocavam de roupa, pais tiravam fotos e professores distribuíam lembrancinhas. Iris estava ao lado das outras meninas, ainda com sua fantasia de fada. Candace e Dexter estavam ao lado dela, Dexter segurando um buquê de flores. Landon também estava lá, ajudando a irmã a tirar as asas. Fiquei de lado, sem ousar me aproximar. Então Iris me notou. Vovó dela, ela gritou alegremente e correu em minha direção. Todos naquela parte do corredor se viraram, incluindo Candace e Dexter. O rosto de Dexter imediatamente escureceu. Vovó, você veio. Você me viu interpretando uma fada? Vi sim, querida. Você estava simplesmente mágica. Abracei minha neta e senti o cheiro da fantasia dela, que estava perfumada com talco de bebê e animação. Você gostou dos meus poemas? Eu adorei. Você os recitou como uma atriz de verdade. Landon se aproximou de nós. Oi, vovó. Estávamos te procurando no corredor. Eu estava sentado na última fileira. Delilah, ouvi a voz fria de Dexter. Ele se aproximou de nós. Candace estava ao lado dele. Não pensei que te veria aqui. Pai, não fique bravo com a vovó, pediu Iris, ainda segurando minha mão. Ela veio ver minha peça. Iris, vá até a sua mãe, disse Dexter, sem tirar os olhos de mim. Mas eu quero falar com a vovó. Eu disse para ir falar com a sua mãe. Dexter, eu disse baixinho. Não estrague as férias do garoto. Você está estragando tudo aparecendo aqui depois do que conversamos. Candace ficou em silêncio, desviando o olhar. Percebi que ela estava desconfortável, mas não ia se envolver. Vovó, por que você não nos visita mais? Perguntou Landon. A mamãe diz que você está ocupada, mas sempre tem tempo para nós. Olhei para o menino, depois para Iris. Eles me olhavam com tanto amor, tanta confiança, e eu sabia que não podia mais mentir para eles. Crianças, eu disse, agachando-me para ficar na altura delas. Seu pai não quer que eu veja vocês. Delilah, disse Dexter bruscamente. Não envolva as crianças nos nossos problemas de adultos. Esses não são problemas de adultos, respondi, ainda olhando para meus netos. Isso diz respeito a todos nós. Por que o papai não quer que você vá? Perguntou Iris, surpresa. Você é uma boa avó. Respirei fundo. Talvez estivesse errado, mas as crianças tinham o direito de saber a verdade. Porque ele quer que eu pague para que ele te veja. O quê? Landon não entendeu. Seu pai disse que, se eu quiser te ver, tenho que pagar $200 por mês. As crianças ficaram em silêncio, tentando compreender o que tinham ouvido. Pagar por quê? Perguntou Landon. Pelo direito de estar com vocês, como se não fossem meus netos, mas sim brinquedos alugados. Chega, explodiu Dexter. Crianças, vamos sair daqui. Espera, pai. Landon agarrou o braço do pai. É verdade? Você quer que a vovó pague? É difícil explicar para uma criança.
Explique, exigiu o menino. Aos 12 anos, ele já entendia muito mais do que os adultos pensavam. Landon, a vovó entendeu errado. Eu entendi direito, eu disse. Seu pai disse, se você quiser ver as crianças, pague $200 por mês. Foram exatamente essas as palavras dele. Iris começou a chorar. Pai, é verdade? Dexter olhou para a filha chorando e para o filho, que o olhava incrédulo. Era uma brincadeira, disse ele, incerto. Uma piada de mau gosto, disse Landon. Uma piada de mau gosto. A vovó tem esse dinheiro todo? Perguntou Iris, soluçando. Não, querida, respondi. O vovô Vernon e eu mal temos dinheiro para comida e remédios. Então, você não consegue nos ver? Iris gritou ainda mais alto. Acho que não. Landon se virou para o pai. O rosto do menino estava cheio de uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Pai, isso não é justo. Landon, você não entende. Entendo. Você quer nos vender como se fossemos coisas. Não seja ridículo. Não é bobagem. Landon quase gritava. Você quer que a vovó pague para nos ver? Isso é horrível. Outros pais e filhos começaram a nos olhar. Candace finalmente decidiu intervir. Landon, acalme-se. Vamos para casa conversar sobre isso. Eu não quero ir para casa, gritou Iris. Eu quero a vovó. Ela me abraçou com força pelo pescoço. Eu podia sentir seu corpinho tremendo de lágrimas. Crianças, eu disse baixinho. Escutem. Eu amo vocês muito, mais do que tudo no mundo, e quero que saibam que, se não nos vemos, não é porque eu não quero. Eu sempre vou querer estar com vocês. Mas por que o papai está fazendo isso? Perguntou Landon. Não sei, querida. Às vezes, os adultos fazem coisas estranhas. E a mamãe? Iris olhou para Candace. Mãe, você quer que a vovó pague também? Candace abriu a boca, mas não disse nada. Ficou parada ali, olhando para a filha chorando. Mãe, repetiu Iris. Crianças, vamos entrar no carro, disse Candace finalmente. Não é hora para isso. Eu não quero ir de carro, gritou Iris. Quero ir para a casa da vovó. Querida, puxei-a delicadamente para longe de mim. Você tem que ir com sua mãe e seu pai. Eles são seus pais. Mas eles são malvados. Não nos deixam ver você. Não diga isso. Sua mãe é uma boa pessoa. É que às vezes é difícil ser adulta. Olhei para Candace. Havia lágrimas em seus olhos, mas ela continuava em silêncio. Vovó, Landon pegou minha mão. E se a gente for te ver depois da aula? Não, querida. Isso pode causar problemas para os seus pais, e eu não quero problemas. Então, não nos veremos mais? Perguntou Iris, com novas lágrimas escorrendo pelo rosto. Nos veremos. Com certeza. Não sei quando ou como, mas nos veremos. Beijei as duas crianças, levantei-me e fui até a porta. Atrás de mim, ouvi Iris chorando e me chamando, e Landon discutindo com os pais. Mas não me virei. Se tivesse feito isso, não teria conseguido ir embora. Chovia lá fora. Eu caminhava pelas ruas escuras e chorava de dor, de impotência, de raiva diante da injustiça deste mundo. Em casa, Vernon me esperava na sala. Como foi a peça? Perguntou ele. Iris foi maravilhosa, respondi, tirando meu casaco molhado. Simplesmente maravilhosa. Ele olhou para o meu rosto manchado de lágrimas e não fez mais perguntas. Apenas me abraçou, e ficamos ali sentados em silêncio, ouvindo a chuva batendo na janela. 3 dias agonizantes se passaram depois da peça da escola. Eu andava pela casa atordoada, incapaz de me concentrar em qualquer coisa. Repetidamente, eu me lembrava dos rostos das crianças quando descobriam a verdade, ouvia o choro de Iris e as palavras raivosas de Landon. Talvez eu tenha feito a coisa errada contando tudo a eles.
Talvez eu devesse ter ficado quieta. Vernon viu como eu estava e tentou me apoiar da melhor forma possível. Ele não disse mais que eu não deveria ter interferido. Agora ele entendia que Dexter havia ultrapassado todos os limites da decência. As crianças precisam saber a verdade, disse ele na segunda-feira de manhã, enquanto eu me sentava, mais uma vez, com uma xícara de café frio, sem tocar em nada. Mas elas estão tão chateadas. É melhor deixá-las chateadas agora do que achar que você as abandonou. Talvez ele tivesse razão, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Na segunda-feira à noite, Bonnie ligou. Delila, posso ir aí? Tenho uma novidade. Claro. Pode vir. Bonnie apareceu meia hora depois com uma expressão séria no rosto e um saco de biscoitos da senhora Hart, a padeira local. Sente-se, eu disse, servindo chá. O que aconteceu? Candace veio à biblioteca hoje. Ela estava procurando livros sobre direito de família. Direito de família? Sim. Sobre divórcio, divisão de bens, guarda dos filhos e divórcio. Coloquei minha xícara na mesa, sem acreditar no que ouvia. Você acha que ela? Acho que sim. Ela parecia muito determinada. Também perguntou sobre advogados, quem ela poderia recomendar, alguém especializado em divórcios. Meu Deus! Sentei-me numa cadeira, sentindo as pernas fraquejarem. Chegou mesmo a hora do divórcio? Parece que sim. E sabe de uma coisa? Ela não parecia chateada. Mais aliviada. Como alguém que finalmente tomou uma decisão difícil, mas acertada. Ela disse alguma coisa sobre as crianças? Não. Mas vi Landon e Iris esperando por ela lá fora. Landon parecia muito sério para a idade, e Iris estava quieta, diferente do seu jeito normal. Ficamos ali sentados em silêncio, tomando chá. Tentei entender a notícia. Por um lado, senti pena de Candace. Divórcio nunca é fácil, especialmente quando há filhos envolvidos. Por outro, não pude deixar de me sentir aliviada. Talvez minha filha finalmente entendesse com que tipo de pessoa estava vivendo. Bonnie, você acha que é porque eu contei a verdade para as crianças? Não sei, querida. Talvez tenha sido a gota d'água. Mas acho que eles já tinham problemas antes disso. Que problemas? Bem, lembra da história com o Charlie? Isso mostra que tipo de pessoa o Dexter é. E exige dinheiro para os netos? Delila, acredite, maridos normais não dizem coisas assim. Mas Candace o apoiou. Candace estava com medo. Muitas mulheres apoiam seus maridos mesmo sabendo que eles estão errados. Por medo, por hábito, pelo desejo de não destruir a família. Mas a paciência de todos tem limites. Na terça-feira de manhã, eu estava limpando meu quarto quando ouvi um carro entrando na garagem. Olhei pela janela e vi o velho Honda da Candace. Meu coração começou a bater mais rápido. Minha filha saiu do carro, seguida por Landon e Iris. Os três caminharam lentamente em direção à casa, um tanto incertos. Fui rapidamente até a porta da frente, arrumando meu cabelo e minhas roupas no caminho. No corredor, esbarrei em Vernon, que também se dirigia para a porta. É a Candace? Perguntou ele. Sim, com as crianças. Olhamos um para o outro. Em seus olhos, vi a esperança que eu mesma sentia. Candace bateu na porta baixinho, incerta, diferente de quando já havia batido antes. Abri a porta. Minha filha estava parada na porta, com os olhos vermelhos de tanto chorar, as crianças de cada lado. Landon parecia mais velho do que realmente era, e Iris se agarrou à mãe, mas me olhou esperançosa. Oi, mãe, disse Candace baixinho. Oi, querido. Entre. Fomos para a sala. As crianças imediatamente correram para Vernon, que estava sentado em sua cadeira, sorrindo largamente. Vovô, Iris o abraçou pelo pescoço. Sentimos muita sua falta. E eu senti sua falta, respondeu ele, abraçando os netos com o braço bom.
Candace sentou-se no sofá e eu me sentei em frente a ela. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando as crianças contando ao avô sobre a escola, a peça e suas atividades. Mãe, Candace finalmente disse, preciso falar com você. Estou ouvindo. Crianças, vão até a cozinha e peçam ao vovô para mostrar onde estão os biscoitos, ela disse. Podemos ficar? Perguntou Landon. Queremos ouvir. Candace olhou para o filho e depois para mim. Acho que sim. Isso também te preocupa. Ela respirou fundo, organizando os pensamentos. Mãe, vim me desculpar com a senhora e com as crianças. Candace. Deixe-me terminar, por favor. Ela levantou a mão. Eu estava errada. Muito errada. Apoiei o Dexter quando ele exigiu dinheiro de você para ver os netos. Foi horrível. Iris foi até a mãe e pegou sua mão. Mãe, por que você não disse ao papai que ele estava errado? Porque eu fui covarde, querida. Porque eu tinha medo de discutir com seu pai. Mas você sabia que era errado, não sabia? Perguntou Landon. Eu sabia. Claro que eu sabia. E todos os dias depois daquela conversa, eu me sentia péssima. Candace enxugou os olhos com a manga. E depois da peça, quando você chegou em casa e nos contou o que a vovó tinha dito, quando eu te vi chorando. Estávamos muito bravos com o papai, disse Iris. E você também estava bravo consigo mesmo. Eu sei, e você tinha razão, Candace, eu disse cautelosamente. O que está acontecendo agora na sua família? Minha filha ficou em silêncio por um longo tempo, procurando as palavras. Eu pedi o divórcio. Embora eu já soubesse disso pela Bonnie, ouvir da própria Candace foi diferente, mais real, mais definitivo. Quando? Ontem. Entreguei os papéis no tribunal. O Dexter sabe. Sim, ele sabe. Contei a ele no domingo à noite. Como ele reagiu? Candace deu um sorriso amargo. No começo, ele não acreditou em mim. Depois começou a gritar que eu era louca, que estava destruindo a família por causa de uma bruxa velha. Ele chamou sua avó de bruxa velha, Landon ficou indignado. Sim. E isso nem foi a pior coisa que ele disse. Qual foi a pior coisa? Perguntei. Ele disse que, se eu pedisse o divórcio, ele levaria as crianças e eu nunca mais as veria. O quê? Iris olhou para a mãe, com medo. Ele pode fazer isso? Não, querida. Ele não pode. As crianças vão ficar comigo. Ponto final. Onde está o Dexter agora? Ele foi morar com o irmão. Pegou as coisas dele e foi embora. Ele disse, se eu mudar de ideia, sei onde encontrá-lo. Olhei para minha filha e vi que, apesar das lágrimas, ela parecia mais calma do que nas últimas semanas. Era como se um fardo pesado tivesse sido tirado de seus ombros. Candace, o que aconteceu? O que te fez decidir isso? Muita coisa. Está se acumulando. Ela olhou para as crianças e depois para mim. Veja bem, toda aquela coisa com o Charlie me deixou muito chateada. Mas eu tentei me convencer de que tudo pode acontecer nos negócios, que o Dexter não poderia ter feito outra coisa. E aí ele exigiu dinheiro de você pelas crianças. E eu percebi que, se um homem consegue transformar os próprios filhos em mercadoria, ele é capaz de qualquer coisa. Mas você o apoiou naquela época. Eu o apoiei porque estava com medo. Ele gritou, me ameaçou, disse que se eu ficasse do seu lado, ele iria embora e nos deixaria sem dinheiro. Eu trabalho em uma clínica, não ganho muito, e tinha medo de não conseguir sustentar as crianças sozinha. Mãe, disse Landon baixinho. Você consegue nos sustentar sem o papai? Consigo, querida. Arranje um segundo emprego se for preciso. O principal é que estejamos juntos e que ninguém faça você ter vergonha dos seus pais. O que fez vocês decidirem? Perguntei às crianças. Depois da peça, elas voltaram para casa e me fizeram um interrogatório de verdade.
Perguntaram por que eu deixei o papai tratar a vovó daquele jeito, se era verdade que ele queria nos vender, porque eu não disse nada quando ele exigiu dinheiro. E o que você disse? No começo, tentei me justificar, dizer que eles não entendiam os problemas dos adultos. Mas o Landon olhou para mim e disse: Mãe, se o vovô Vernon exigisse dinheiro do papai para poder te ver, você concordaria? Olhei para o meu neto, surpresa. Aos 12 anos, ele raciocinava como um adulto. E então percebi que as crianças estavam certas, que eu havia traído minha própria mãe por um homem que não valia a pena. Mãe, disse Iris, você pode parar de discutir com a gente? Vou tentar não discutir, querida. Vou te ouvir melhor. E podemos visitar a vovó quando quisermos. Claro que pode. Ela é sua avó. Você a ama, e ela te ama. A Iris correu até mim e me abraçou forte. Vovó, senti tanto a sua falta. E senti tanto a sua falta, querida. Senti tanto a sua falta. O Landon veio até nós e nos abraçou. Vovó, vamos nos ver toda semana agora, como antes. Se você quiser, podemos nos ver todos os dias. Mãe, Candace me olhou séria. Eu sei que não basta pedir perdão. Levará muito tempo para eu me redimir pelo que fiz, mas quero que você saiba que nunca mais deixarei ninguém se intrometer entre nós. Querida, levantei-me e abracei minha filha. Todos nós cometemos erros às vezes. O importante é conseguir consertar esses erros. Eu estava com medo de te ligar. Medo de vir aqui. Achei que você não me perdoaria. Como eu poderia não perdoar minha própria filha? Você é minha única filha. Ficamos ali, abraçados, e as crianças pularam alegremente ao nosso redor. Vernon sentou-se em sua cadeira e sorriu, com uma lágrima escorrendo pelo rosto. Agora, disse Candace, dando um passo para trás. Me conta como está o papai? Me sinto tão culpada por não ter visitado vocês por tanto tempo. Passamos o resto do dia juntos. As crianças brincavam no quintal, coletando folhas de outono para o herbário da escola. Candace me ajudou a preparar o jantar e me contou sobre seus planos para o futuro, como iria procurar um emprego extra e como queria se mudar para mais perto de nós. Sabe, mãe, disse ela, cortando legumes para uma salada. Quando eu descobri que ia me casar com o Dexter, você tentou me avisar. Sim, mas você estava apaixonado. Sim. E eu estava com raiva de você por não estar feliz por mim. Agora percebo que você simplesmente o viu como ele realmente é. Eu via que ele era egoísta, mas esperava que com o tempo ele mudasse, amadurecesse. Ele piorou. Candace largou a faca e olhou pela janela para as crianças brincando. Sabe o que mais me impressiona? Que eu tenha aguentado isso por tanto tempo, que eu tenha deixado humilhar minha família. Você o amava. Sim. Mas acontece que existem coisas mais importantes do que o amor. Autoestima, por exemplo, e respeito pelos seus pais. À noite, quando Candace e as crianças se preparavam para ir embora, Iris perguntou: Vovó, a senhora vem nos visitar? Com certeza irei se a mamãe deixar. Claro que sim, disse Candace. Nossa casa está sempre aberta para você. Quando eles foram embora, fiquei na varanda, olhando as estrelas e pensando no dia que havia passado. Por dentro, senti uma estranha mistura de alegria e tristeza. Alegria porque a família havia se reunido. Tristeza porque esse reencontro teve um preço tão alto. Você fez a coisa certa, disse Vernon quando voltei para casa. O que, exatamente? Contar a verdade às crianças. Caso contrário, Candace não teria entendido que tipo de homem o marido dela era. Talvez ele estivesse certo. Às vezes, a verdade, por mais dolorosa que seja, é necessária para a cura. Às vezes, é preciso destruir uma mentira para construir algo real. Sentei-me ao lado do meu marido e peguei sua mão. Sabe, Vernon, hoje percebi que família não é só laços de sangue. É também uma escolha. Uma escolha de ser honesto um com o outro, de proteger um ao outro, de nunca trair um ao outro.
E Candace fez a escolha certa. Sim, ela finalmente fez. Lá fora, o vento soprava forte, arrancando as últimas folhas das árvores. Mas dentro de casa, o clima era quente e tranquilo. Minha família estava reunida novamente, e isso era o que mais importava.